você tem o rádio na hora do horário do rush como seu grande companheiro. Uhum. E com as principais notícias, com humor, com música, mas tem as plataformas móveis, dá para ter um USB, pode ter o Spotify, etc. Ok, mas aquela questão exclusiva de ter um conteúdo recorrente, alguém que você inclusive cria amizade no sentido de um comunicador, isso o rádio só que tem da forma como ele é. A mesma questão é da TV, principalmente a televisão aberta. A gente não pode achar que tudo se resume a São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o Brasil inteiro é um país continental, com muitas diferenças, e tem questões também econômicas. A TV aberta e o rádio são gratuitos, são democráticos. Sim. Salve, povo! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks, nosso famoso Ibra Talks. Para começar, antes de mais nada, não esqueçam de dar aquele peteleco no positivo. Isso daqui é muito importante. E sabe o que você tem que fazer? Sabe onde está escrito inscreva-se? Abraça o inscreva-se, fala no ouvido do sininho assim: eu quero receber todas as notificações. E aí você vai receber tudo do Ibra Talks e também você pode fazer a mesma coisa no Cortes do Ibra Talks. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial de rádio e TV. O nome dele é Elmo Frankfort, é jornalista, pesquisador, consultor de TV, escritor, diretor do Museu Brasileiro de Rádio e TV. Tudo bom, Elmo? Tudo bom, e vocês? É um prazer estar aqui junto com o pessoal da Ibra Talks. Muito legal. E o Duca está aqui comigo também, o Duca Reis, que vai participar desse bate-papo. Lembrando para vocês que é sempre um bate-papo, não é uma entrevista, né, Duca? Pois é, Cisne, um prazer participar desse podcast, ainda mais com o Elmo. O Elmo que eu tive a felicidade de estudar um mestrado. Eu fiz um mestrado, uma disciplina com o Elmo. Incrível, Que legal, incrível. que bacana. E só um parênteses aqui para a gente falar do nosso patrocinador, que é a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros de ficção, livros de autoajuda, livros científicos. Os meus livros de ficção estão na Editora Vilese. A gente encontra a Editora Vilese em 2 locais. Um é na loja do Ibra, ibravet.com.br/loja do Ibra, e o outro local é na Amazon. Lá na Amazon, inclusive, você encontra os e-books da Editora Vilese. Certo? E eu queria conversar com o Elmo, começar perguntando como é que ele entrou nisso de rádio e TV, qual que é a história dele para ter entrado na rádio e TV e gostar tanto, né, para chegar a ser diretor do museu. Olha, a história ela vem de muito longe. Eu falo que desde da maternidade, na verdade até antes, né? Porque o que acontece? Eu sou de uma família de profissionais de rádio e televisão, né? E desde 1953, o meu tio foi o primeiro, Luiz Frankfort, foi o primeiro da família a ingressar nessa área. E, como eu falei, desde a maternidade, porque desde o início, desde que eu me entendo por gente, eu já frequentava estúdio de televisão, bastidores, e eu sempre gostei muito de história. Tanto que era curioso, porque às vezes estava na escola e as pessoas me perguntavam, o professor, né, às vezes monitor em algum passeio, falava, qual é que é o seu hobby? Aí eu falava, história. Então, tanto que eu cheguei, inclusive, eu acabei não cursando, mas acabei trabalhando muito com isso, a faculdade de História. Mas eu cheguei a fazer vestibular para isso, mas aquilo que me chamou mais ao coração, né, foi ir para essa área de rádio e televisão. Porque era algo que como eu falei, desde cedo, eu sempre gostei muito. Essa área de comunicação como um todo, mas principalmente rádio e televisão. Então, eu fui bem desde cedo, frequentando, conhecendo, ou entendendo os bastidores. E aí, depois, foi em 2001, foi a primeira vez que eu fui aliás, desculpe, um ano antes, eu fui num evento da antiga Pro TV, que na época ainda era a Associação dos Pioneiros da Televisão.
E foi lá que eu conheci a Vida Alves e muitos outros pioneiros, além dos que eu já conhecia por conta da família, e descobri que era aquilo, que eu queria juntar a história com rádio e televisão. Acabei me profissionalizando também, virando depois mestre. Eu fui inclusive teu colega, né, Duca? Uhum. Jornalista e professor hoje em dia também. E com isso eu fui junto com toda a equipe, desde os tempos da Vida Alves, tocando esse projeto que hoje atende pelo nome de MBR-TV, o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão. Que, como vocês podem ver aqui no fundo, né, todo esse cenário, isso aqui é uma das salas do Núcleo Belas Artes, porque é uma parceria com o Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo. E aí a gente tem apoio dos alunos, dos professores, de todo o centro universitário. Além do próprio museu, que se eu for pegar desde o início de quando eu comecei até hoje, dá praticamente 24 anos. E é uma forma também de respeitar essas pessoas que tanto fizeram também pela nossa televisão e pelo nosso rádio, e que hoje em dia, até mesmo na internet, nós acabamos colhendo os frutos de muito suor deles e de muita criatividade. Sim. Me diz uma coisa, porque assim, eu queria saber se é verdade essa história, já que você gosta de história, porque dizem que assim, quando inventaram a TV, falaram que o rádio ia acabar, e que a TV ia acabar com o rádio. E isso daí que contam, né? E também que quando inventaram a TV, falaram que ninguém ia ficar sentado na frente de uma caixa olhando para ela. Essas histórias são verdades? Esses erros de... São reais mesmo? São reais mesmo. Uhum. E aí depois, o que acontece? Antes, o preço do cinema era muito mais barato. Então, as pessoas chegavam aí mais de uma vez por semana para assistir cinejornais e depois o filme. Tinham as matinês, tinham vários outros tipos de sessões mais baratas também para que fosse assistido regularmente. Uhum. Aí, a televisão era muito caro. Então, por isso que aconteceu esse negócio de dizer, mas não vai ter ninguém que vá conseguir ficar assim, muito tempo. Só que eu falo que a primeira coisa que aconteceu nesse sentido, o primeiro fato, foi a criação dos televizinhos. Televizinhos eram pessoas que visitavam seus vizinhos, que eram mais abonados, que tinham dinheiro para comprar um televisor, que era quase o preço de um carro. Uhum. E aí, depois disso, o que acontecia? Eles batiam diariamente na porta para que essas pessoas pudessem atender os seus vizinhos, para deixá-los simplesmente chegar em cada uma das suas casas e assistirem à programação. Então, isso acontecia todo dia, até o vizinho que tinha o televisor se cansar, né? Então, foi algo que aconteceu de uma forma recorrente. Agora, pelo outro lado, tinha muitos que falavam, não, mas isso é rádio com imagens, isso não vai dar certo. Até o momento que se entendeu bastante a forma de interpretar, de se comportar na frente da câmera e por aí vai. Foi um grande momento também para a televisão, os primeiros 10 anos, nesse sentido, porque foi um tempo de descoberta, né? Uhum. Olha, eu estou encantado com esse cenário, nessa sua sala, Elmo. Eu gostaria muito de conhecer aí onde você está trabalhando no museu, porque realmente é fascinante, né? Sim, e onde que fica o museu, né? Porque assim, eu gosto muito de TV e de rádio, isso, né? E aí eu gosto de ver coisas antigas, né? Coisa por exemplo, que nem você está com essa câmera atrás, o rádio, essas coisas eu gosto muito, eu fico olhando um tempão para essas coisas. E onde que a gente vê isso? Como onde que é o museu? O museu ele funciona no bairro da Vila Mariana, esse núcleo, né, que é o núcleo central, em parceria com a Belas Artes, e fica na rua Humberto Primo 927. A gente só pede, para ter um atendimento bom, que seja feito o agendamento pelo site do Museu da TV, né, .com.br, ou pelas nossas redes sociais, @Museu da TV,
para que a gente possa ter o controle também, ou existe até um ingresso de R$ 12 para que possa vir sempre as pessoas, de uma forma também de manter o espaço. E é muito importante também, a gente tem vários projetos aqui, por exemplo, um projeto de sustentabilidade, que é junto com a Ecobras Emigre. Se chama Renovar. E eu brinco, que é como trabalhar como Indiana Jones, porque o que nós fazemos nesse projeto? Existe um coletor de lixo eletrônico, assim como todas as bases da Ecobras no Brasil, e aí tudo que aparecer, que é ligado à rádio e televisão, eles mandam para a gente a referência, nós avaliamos se tem uma funcionalidade histórica, né, uma importância histórica, e vão para o nosso acervo. Já o caso de peças que as pessoas doaram e acabaram percebendo, não, isso acho que não ter tanta importância. Primeiro a gente avalia, vê se não tem mesmo importância mesmo, porque o que acontece? Nós também mostramos componentes, mostramos como é uma televisão por dentro, um rádio. Então tem essa questão. E aí, vamos dizer que não teve um valor histórico, assim, porque nós temos muitas duplicatas, etc. O que a gente faz? Encaminha para eles para reciclagem. Então, é uma via de duas mãos, e nessa já foram descobertas grandes joias, entre elas um rádio dos anos 40, lindíssimo, que é da fase que o rádio tinha a sua era de ouro, né, no Brasil. Época da Segunda Guerra Mundial. Então, imaginar que ele ia ser descartado e se descobre uma peça histórica é realmente o trabalho de Indiana Jones. Isso é legal. Deixa eu voltar naquela pergunta anterior. Você acredita que o YouTube ou outras mídias podem acabar com a televisão, ou ele vai para a televisão? TV convencional, na verdade. Convencional, televisão convencional, que eu digo. Que nem a gente tem essa daqui, onde você está preso hoje, que é até conveniente, né? Você dando uma entrevista preso dentro da TV, né? Ficou interessante. Curiosamente, eu estava falando sobre esse tema um pouco mais cedo hoje, porque a gente não pode achar que um vai matar o outro. Mas pode alterar o bolo publicitário, nós vamos ter um pouco mais para a internet, menos para a televisão. Existem vários debates e várias questões serem levantadas. Não, a tecnologia dá para fazer tudo em várias mídias. Sim, também tem, mas o que a gente tem que lembrar é a singularidade. Você até abordou sobre a questão se o rádio matou a televisão, se a televisão ia matar o rádio, como foi falado na época, lá nos anos 50, e o rádio está aí até hoje. Então, tem questões que você não pode estar do lado da imagem. Não pode ficar, por exemplo, no trânsito, você é motorista, você não pode se distrair com a imagem na televisão. Isso, inclusive, é proibido, né? É proibido. Contra a lei, né? Contra a lei. Então, você tem o rádio na hora do horário do rush como seu grande companheiro. E com as principais notícias, com humor, com música, mas tem as plataformas móveis, dá para ter um USB, pode ter o Spotify, etc. Ok, mas aquela questão exclusiva de ter um conteúdo recorrente, alguém que você inclusive cria amizade no sentido de um comunicador, isso o rádio só que tem da forma como ele é. A mesma questão é da TV, principalmente a televisão aberta. A gente não pode achar que tudo se resume a São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o Brasil inteiro é um país continental, com muitas diferenças, e tem questões também econômicas. A TV aberta e o rádio são gratuitos, são democráticos. Sim. Então, isso ajuda também muito a pensar na evolução desses meios e na singularidade de cada um deles. Elmo, mas também é gratuito, por exemplo, o Spotify, o próprio YouTube, né? Quando a gente vê os podcasts, até mesmo o nosso podcast, o pessoal pode também ouvi-lo num Spotify, por exemplo, está dirigindo. Então, você acha que talvez essas novas mídias, né?
elas não podem estar prejudicando o rádio convencional? Por exemplo, a gente vê que vários profissionais sendo demitidos de emissoras convencionais, né? Então, talvez, será que não veio para ficar esses outros streamings? É isso que eu falo. Prejudica, mas não elimina. O que acontece também, aí você fala, não, é gratuito, Spotify, etc. Mas na verdade, é pago o Spotify, mas é um valor bem... Tem a gratuidade também, também né? acho que a parte tem gratuita. isso. Porém, a gente no Brasil tem muitos lugares onde não é possível nem mesmo ter uma assinatura de internet, um 5G. Então, você, de certa forma, está tendo que acabar dando oportunidade para essas mídias, que elas são gratuitas ao extremo, no caso TV aberta e o rádio, porque elas precisam de um, vamos dizer, dar uma resposta para o povo de modo geral. Isso a gente tem que lembrar de uma forma massiva. Falar que não vai atrapalhar é uma mentira. Porque, assim, atrapalha de qualquer forma. Mas é aquela questão, a gente tem que entender os novos tempos e entender também para que serve cada meio. Como é que cada uma dessas mídias, ela, como eu falei agora há pouco, de serem singulares. Então, o que vai atingir? Mas se eu tiver um rádio, uma televisão, será que na internet não vai atingir de outra forma? Depende. Talvez não tenha aquela ligação que você tem vamos dizer, do cara a cara, porque, por exemplo, o rádio, ele tem algo que, até por ele ter diminuído, estou falando no sentido de importância, não de tamanho, porque o rádio continua em expansão no Brasil, mas diminuído em relação à televisão, principalmente, ele virou mais intimista e mais opinativo, então ele achou um outro caminho. E é uma coisa que também se debate muito, que é poxa, mas audiodrama. Audiodrama é radionovela, é radioteatro no Spotify, ou isso é internet, uma coisa totalmente diferente? Tudo depende do ponto de vista, porque tudo é conteúdo. Eu digo que o futuro de todas as mídias está no conteúdo, sim. E quanto mais de qualidade ele for, melhor para o espectador. Interessante. Deixa eu voltar na história. Quando que a TV colorida... Quando que a TV entrou no Brasil? Vamos começar pelo início. Vamos lá. A televisão ela chegou em 1950, no dia 18 de setembro. Foi na TV Tupi de São Paulo, que foi a primeira da América do Sul, e por poucos dias, quase foi antes de Cuba, México, também a primeira da América Latina. Mas ela saiu na frente. O Brasil, o Assis Chateaubriand, dono do Diário Associados, ele conseguiu a concessão do Canal 3 de São Paulo, que anos depois passou para o Canal 4, hoje o SBT, e aí nasceu a TV Tupi, depois outros empresários entraram, aí entrou a TV Paulista, TV Tupi Rio, TV Record e muitas outras que foram surgindo por aí. Isso dos anos 50 até os anos 70. Em 1972 surge a televisão em cores, que era já um plano de muito tempo, de praticamente, 61 que começou, então de 61 a 72, 11 anos, não é isso? 71 a 72, 11 anos, isso. Sim. Então, 11 anos de estudos, de testes, até que fosse oficializada em 72. E aí, aos poucos, gradativamente, foram surgindo programas em cores. Então, também não foi do dia para a noite que toda a televisão virou colorida. Não, teve um compasso aí, uma transformação contínua. Da mesma forma como a gente viu recentemente, de 2007 para cá, a implantação da TV digital, sendo que muitos programas tiveram adaptações em SD, em Standard Definition, para depois ir para High Definition, alta definição. Então, nós tivemos esse período de conversão. E em 2017, por exemplo, em São Paulo, a televisão digital chegou a 100%.
Então, além de outras praças que foram mais ou menos na mesma época. Então, assim, foi e está sendo uma grande transformação. Agora, nesse momento, nós estamos trabalhando com isso eu falo meio, né, como um todo, na transformação da TV por parabólica, né, via satélite para recepção em parabólicas. Então, tem todo um processo envolvido. Eu, inclusive, ajudei nessa parte da mudança da TV analógica para digital, fazendo projetos, inclusive, com o museu e a Seja Digital. E depois com a Bert, que eu também participo do Centro de Memória de lá, sendo um dos colaboradores da entidade. A BERT, para quem não sabe, é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. Só complementando, na TV Tupi, quando surgiu, o seu tio trabalhava lá na TV Tupi, é isso? Meu tio, na verdade, ele começou na TV Paulista, porque a TV Paulista foi em 52, ele começou em 53. E aí, depois, ele foi para a TV Tupi, ficou bastante tempo lá e depois foi passando para outras. Mas ele faleceu agora em 2022, no final do ano, mas eu lembro muito bem de como ele contava o amor que ele tinha por fazer televisão. E isso eu digo que é uma das heranças que ele deixou, e depois minha mãe, meus irmãos, entre outros parentes, que também acabaram indo para essa área, ou surgindo na própria área, de ficar observando e vendo a importância de se fazer esse meio. Que é o que difere, por exemplo, a televisão do cinema. O cinema ele tem uma importância gigantesca, porém, esse processo industrial consecutivo que a televisão tem, a forma de produção, isso é algo que é singular da nossa área. E do rádio também. Por isso, um é irmão do outro, né? Aliás, somos todos radialistas, né? E você estava falando de quando a TV colorida entrou no Brasil, era a pergunta que eu ia te fazer, porque eu não lembrava exatamente o ano, mas eu lembro quando entrou. Eu lembro da propaganda da Sharp, que era uma propaganda toda colorida, só que eu via em preto e branco ainda, porque não tinha dinheiro para comprar TV colorida. Aí no dia que meu pai apareceu com a TV colorida em casa, você não imagina a emoção que era, assim, a gente vê, aí eu vi a gente ligou, tava passando um desenho que acho que era Carangos e Motocas, não sei, que tinha um carro vermelho, tinha motoca amarela, eu olhava aquilo e falava, não tô acreditando nisso, eu tô vendo um negócio colorido, como é que pode? No Globo Cor Especial? Acho que é. E assim, são coisas que marcam, né? E assim, a TV antigamente a gente tinha dificuldade da antena, né? Você mirava, aqui em São Paulo, por exemplo, se você mirasse para Globo, pegava a Globo, mas não pegava Bandeirantes, que estava do outro lado. Aí você mirava para Bandeirantes, não pegava a Globo. E agora, que eu nunca tinha usado a TV digital por causa da TV a cabo, né? Aí tem um programa que está passando na TV aberta, eu falei, eu quero ver, eu fui comprar uma anteninha desse tamanho, negocinho assim, que coloca do lado da televisão e pega tudo. Falei, caramba, eu ficava em cima do telhado virando antena, né? Tinha até aquelas antenas compravam, e o tal do Bombril na ponta da antena também, né? Quer dizer, o Bombril passou a ter só 1000 utilidades, né? Perdeu uma, que era da antena. É isso que eu ia falar. O Bombril, ele teve uma utilidade a menos aí. Mas é muito interessante, assim. Mas que ainda assim pode ser uma outra utilidade, que é decoração. Sim. Pode ser, mas é bem legal, assim, a gente ver a história, a evolução que teve, né? E eu vou confessar, assim, quando eu tô na rua, assim, se eu tô em algum outro lugar, até vejo o YouTube no celular, mas quando eu tô em casa é na TV. No aparelho de televisão que eu vejo, e eu assisto muito a TV. Eu gosto muito de TV, de streaming. Eu acho que o streaming ele veio para ficar, né? As TVs tipo Netflix, Amazon Prime, e mesmo as abertas. Agora, né? só te interrompendo um minuto, também para falar de outra coisa. Falam desse canibalismo, mas se a gente olhar, tem o caso da Netflix, que já nasceu genuinamente voltada ao streaming internet, né? Primeiro internet, depois streaming, pela questão histórica da empresa. Mas depois a gente tem que lembrar que a audiência muito forte de acessos
de consumo do streaming no Brasil é a Globoplay. E por quê? Porque existe uma tradição por trás, que é, por exemplo, a ligação da TV Globo. Eu falei, por exemplo, porque na Globoplay tem todos os canais dos canais Globo, né? Uhum. Mas das novelas da Globo, das séries, minisséries, dos programas. Então, ainda existe essa questão, e a gente tem que lembrar de uma coisa, a questão da faixa etária. Por quê? Porque também tem muita gente que continua querendo convencional ou assistir o convencional via streaming. Então, a gente tem que pensar que hoje nós temos uma TV que é conectada. Então, ela tem um lado de banda larga e um lado, ao mesmo tempo, que é de broadcast, né? Uhum. O broadband broadcast, que vem pelo ar. Então, nós temos que pensar que, assim, o que importa também é que conteúdo, quem é que está fazendo isso, como é que está sendo aceito. Isso é a nossa grande diferença. O que você está falando é importante, porque eu vejo assim, as pessoas gostam de assistir novelas antigas, né? Hoje em dia as novelas atuais não tem E o tantas... resgate, né, desses conteúdos Sim. que foram feitos numa época que não existia o streaming. Exatamente. Sim. Então, a gente vê remakes, né? Até mesmo Renascer, que teve na Globo, tá tendo agora o remake. Elas por Elas. No canal Pantanal. Há uns anos atrás, quando surgiu o canal Viva, foi um sucesso. Muita gente assistindo várias novelas antigas, inclusive o cardápio do Globoplay, com aquelas novelas antigas, o pessoal assiste demais. E não vale a pena ver de novo, a Globo até abriu um horário a mais para mostrar outra. Antes era só uma novela que mostrava à tarde, aí tá mostrando outras. E assim, aquelas novelas do Manuel Carlos, elas mostram. Manuel Carlos, não, desculpa, do Valcir Carrasco, elas entram, aí depois de uns anos, 2 anos depois voltam, tipo Cravo e a Rosa, a Alma Gêmea, o pessoal assiste essa novela e revê novamente. Interessante. E uma coisa que eu sempre digo, que assim, mas o remake é legal, é interessante, atualiza o tema, etc. Porém, voltando a falar, por exemplo, da origem aqui do museu, que era antes da Associação dos Pioneiros da Televisão, tem muitos grandes talentos, não só dos atores, como em todas as áreas, desde direção de arte, direção em si, figurinistas, profissionais, que não estão mais aí, como eu brinco, né, foram para a TV Celestial, só mudaram de estação. Sim. Mas essas pessoas, a gente tem a oportunidade de rever os excelentes trabalhos que elas tiveram com a recuperação desse conteúdo histórico, que é uma das preocupações que eu tenho aqui no museu e em todos os trabalhos que eu faço. Sabe que novela que eu queria ver novamente, que era quando eu era pequeno, eu assisti? Saramandaia. Aquilo era uma obra-prima. E teve um remake num horário das 11, né, na Globo. Remake, mas eu queria ver a original. A original, praticamente, acho que não tem mais nenhum ator vivo daquela época, não tenho certeza. Então, pouquíssimos, talvez, né? E atores muito excelentes, assim, de máxima excelência, né? Então eu gostaria de rever, mas eu acho que não vai passar porque ela tinha algumas coisas politicamente incorretas, né? Então eu acho que não passaria, assim, né? Porque naquela época podia, agora é politicamente incorreto. Mas eu acho que até passa, assim. Por que falando isso? Hoje em dia, até mesmo no streaming, tem legendas iniciais falando, isso utilizava tais termos que na época não eram considerados pejorativos. Existe sempre uma legenda inicial explicando. Para que aconteça um gatilho, né? Os costumes da época eram diferentes, eles têm... Sim, tá tendo essa explicação. Aí é interessante. Me fala uma coisa, no teu museu... A gente também encontra a evolução do videocassete, de DVD, isso? Com certeza. Sabe E o pior é que faz pouco tempo, né? E já é museu. Né? Não, mas eu vou falar, eu vou dizer, sabe por quê? Eu disse por uma razão. A gente tem, inclusive, o primeiro deles, o primeiro videotape, porque o videocassete é um videotape, que é de 1960 da TV Tupi.
Olha. E aqui são 5 máquinas gigantescas que, olha, quando a gente precisa mexer, olha, é complicado. Porque, para ter ideia, quando elas vieram para cá, nós acabamos precisando de 8 pessoas para locomover de fora para dentro do imóvel. Nossa, imagina, isso Elas um são videocassete. verdadeiros armários pesadíssimos. Isso seria o equivalente a um videocassete, é isso? Isso, e aí Nossa. nós temos, claro, videocassete de todas as épocas, até com controle remoto com fio. Olha que interessante, Não, né? E assim, é a nossa história, né? A gente cresceu com a evolução desses aparelhos. Eu me lembro também quando chegou o primeiro videocassete em casa, foi um Nossa. acontecimento. Aí ia para as locadoras, alugar os filmes. Que emoção, E hoje né? era emocionante. Agora, hoje é muito mais fácil. Você vai num canal de streaming, você escolhe os filmes, os lançamentos, né? Aliás, Elmo, você também... Você vê que, assim, teve a pandemia... Muita gente acabou não indo no cinema, porque o cinema ficou fechado. Me parece que hoje em dia as pessoas estão indo menos ao cinema e estão escolhendo assistir pelo streaming. E perde toda aquela magia. Um cinema é uma coisa muito gostosa de assistir. A pipoca não é a mesma. Não é a mesma, eu sou um cinéfilo. Né? O que é interessante, os dados que têm se apresentado nos últimos anos, no último ano, vamos dizer principalmente, nós temos visto, sim, uma recuperação das mídias de modo geral. Porém, mídias e artes, no caso do cinema também, né? Apesar dele estar muito próximo de comunicação, ele é mais considerado arte do que comunicação, meio de comunicação. Mas o que está acontecendo? Está cada vez mais, por conta do streaming, essa questão da singularidade, inclusive com o próprio cinema. Então, se você quer ter a experiência de uma sala de cinema, de uma experiência coletiva, de todo mundo assistindo junto a um filme, levar seus amigos, etc., talvez na sua casa você não consiga essa experiência, mas ali, naquela questão da magia mesmo, que tem o próprio sala de cinema, então isso tem feito a diferença. Para mim, eu acho muito diferente o cinema e a TV em casa. Por maior que seja a TV, tudo, é outra coisa. Eu e não a sei pipoca sempre é melhor no cinema. A pipoca é melhor, com certeza. Mas assim, eu não sei explicar exatamente o que é, mas talvez seja isso, de você estar com outras pessoas, de estar num outro ambiente e tal. Porque em casa você escolhe o filme que você quer assistir. Tudo. O som não tem... Por mais que você tenha um bom aparelho de som para tua TV, não é a mesma coisa. Não vai chegar nunca perto, né? Então... O próprio tamanho da tela, né? O tamanho da tela, tem tudo isso, né? E o fato de ter que ir até lá. Também tem isso também, né? Aquela expectativa. Então, eu acho... Mas, eu vou confessar. Já faz, 4 anos que eu não vou no cinema. Desde que começou a pandemia. Eu sempre vou no cinema. Faz 4 anos. Eu tenho que voltar aí. Mas, assim, deixa eu te contar uma coisa, Elmo. Eu fiz o colegial, na época, que é o ensino médio agora, técnico em eletrônica. Sabe qual foi minha prova final? Montar uma televisão. A gente montou uma televisão na prova final. Não é fácil. Não foi fácil. Não foi fácil, mas a prova final mesmo, eu lembro até, já era uma TV preto e branco, claro, né? Mas a gente comprou o tubo, comprou tudo lá na Santa Ifigênia, que é uma rua aqui em São Paulo que vende eletrônicos, né? Aí montou o circuito eletrônico e tal, e montou e funcionou. E funcionou. Tá? E eu tenho um carinho muito especial por televisão, não tem como. Né? A gente em casa tinha uma, e olhe lá, né? Então, quando era pequeno. Sabe que você me fez lembrar de uma coisa. Nós também dedicamos uma parte à engenharia de televisão aqui. Que interessante. Que é uma área que não se fala tanto. Então, desde os tubos de raios catódicos, iconoscópio, osciloscópio, entre outros equipamentos, existem aqui no nosso acervo e a gente conta também um pouquinho sobre eles. Imaginar que você tinha lá o iconoscópio mesmo, e aí ele vai diminuindo até ele se tornar o CCD. É impressionante. Hoje em dia está dentro do cartão de memória. Então Sim. As coisas foram mudando, e lembrando que a televisão ela surgiu ao vivo, assim como o rádio também.
Era isso que eu ia te Além de perguntar. figurinos que a gente tem aqui, Tá. tem de tudo que você puder imaginar Isso que sobre essa área. eu ia te perguntar, Elmo. A transmissão da TV ela era só ao vivo, não existia o videotape quando ela iniciou? Inicialmente não, tanto que tudo que era voltado ao jornalismo, filmes e desenhos, era em película. E isso retardava também os processos, porque a película tinha que ter a telecinagem, negativar, tudo isso, né? Então, imagina você dar uma notícia e era uma notícia de última hora, era mais fácil você ler uma matéria, uma nota falando sobre a notícia do que ilustrá-la. Então, às vezes, até para tirar fotos, precisava revelar a foto, não é foto digital que nem hoje em dia. Sim. Aquela foto de 12 poses, 24. Você comprava o de 12 para sair mais barato para revelar. Nossa, é verdade, você lembrou. Então. E quando perdia uma, que ou desfocava, Nossa. ou dava algum problema, ou queimava. Queimava o filme inteiro. Nossa, Você abria sem querer, você abria a máquina, queimava o filme inteiro. Agora, e para filmar também, a mesma coisa, né? Exatamente. Filme. E Elmo, você é um cara que deu muita consultoria para, por exemplo, a série da Hebe Camargo, você foi consultor, né? Escreveu vários livros sobre história da TV, acho que Manchete, Cultura, a própria Globo, acho que você também já fez SBT. Quer dizer, enfim, todas as grandes emissoras, você é história viva aqui da TV brasileira. Você está envolvido em algum projeto agora de filme, séries, novela, enfim, alguma coisa desse tipo? Olha, no momento a gente até colaborou recentemente com a série Tributos e com a Globoplay, né, e Globo, como também a coleção SBT do SBT. E junto com isso, continuam os trabalhos regulares, tanto no museu como os meus. A gente volta e meia sempre tem alguma novidade vindo por aí. Eu tenho que guardar, porque tem coisa boa vindo também. Opa! Pode contar pra gente? Em primeira mão? Conta só pra gente, ninguém vai ver. Mas, assim, até livros novos. Então, porque eu tenho uma preocupação muito grande de que isso morra também comigo, até do que eu ouvi dos profissionais de modo geral. E as coisas que eu vivi também, porque senão a memória vai embora se não tiver registro. E isso não é a minha história, a história de vocês, não, é a história da sociedade de modo geral. Então, tanto do rádio, da televisão, do cinema, então a gente precisa sempre ter em mente que a gente tem que resgatar o máximo possível, até porque nós trabalhamos com a efemeridade de um dia para o outro, né? Acaba tudo e simplesmente nós não podemos parar um processo e falar, não, agora vamos registrar tudo de ponta a ponta. Não. Como eu disse, são processos industriais, o que acaba prejudicando muito o dia a dia. Entendi. Aquele incêndio que perdeu muita coisa, muito acervo, foi na Record, foi isso? Que teve um incêndio. Foi na Record, na Excelsior, na TV Paulista também, na Bandeirantes. Nossa, tudo isso? Todos. Por causa do produto mesmo. Infelizmente, porque é eletrônico. Ah, sim. Sim, para dar um curto e pega fogo fácil. Película pega fogo muito fácil, né? Também. Sim. E aí se perde muita coisa, né? Não, tá mexendo com eletricidade. A partir desse momento, já é um problema muito sério. Hoje é mais seguro, né? Aham. Infelizmente. Mas mesmo assim, não podemos descuidar. Porque se você deixa, por exemplo, um celular muito tempo na bateria, pode se tiver algum tipo de curto, de fio corrompido, ou um aquecimento muito grande no aparelho por algum problema, alguma avaria que teve, pode causar uma explosão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas também, gente, não, isso falando para quem está assistindo a gente, não fiquem, como chama, com pavor, com medo. Não é algo regular, não. É realmente quando tem avarias. Ah, sim. Então pode acontecer isso. Tem que se tomar muito cuidado. Poxa vida, você está com pouco tempo, né, hoje, para a gente conversar.
que você falou que até esse horário aqui que você podia conversar com a gente. Mas tem muita coisa para falar. Então, vamos. Mas eu volto, meu filho. Isso que eu ia falar. Já marca com o Duca uma volta tua, porque assim, é pouco tempo e muito assunto, mas muito assunto. Muito né? assunto. Inclusive, a gente pode marcar de fazer uma visita no seu museu e fazer uma filmagem lá também, né? Pra Nossa, colocar seria no extraordinário, podcast. A gente pode filmar o museu, não tem A problema. gente pode até pensar em transmitir diretamente daqui. Olha, que Fantástico, legal. Fantástico. Combinado, mesmo. Elmo. Fica o convite. Opa, bacana. Aceito já. Bacana. Então, faz o Então é seguinte... só marcar que a gente transmite e vai mostrando as peças. Por exemplo, tem algo aqui que a maioria da sociedade brasileira não conhece, que foi doada pela Country Bop. É o People Meter, que é um medidor de audiência, que muitos acham, não, isso não existe, isso é mentira. Não é, ele existe, tem um aqui, para vocês legal. verem de perto. Nossa, que bacana. Não, tem que Muito. ir. A gente tem que marcar, tem que ir, tem que conversar muita coisa ainda, as coisas que aconteceram no início da TV, as primeiras, por exemplo, o primeiro beijo, né? Isso daí é Que A aliás, Vida Alves, Exatamente. inclusive, que foi a nossa fundadora aqui, né? Ah, foi a fundadora do museu? Sim. Ah, que interessante. Ela até falecer funcionava antes na casa dela no Sumaré. E depois é que veio aqui nessa parceria com a Belas Artes. Mas ela ficou à frente da associação de 95 a 2017. Olha. E ela era uma pessoa incrível que eu conheci muito, eu tenho um amor muito grande por ela e falar dela, porque, olha, a profissional era competente, mas a pessoa, ela era riquíssima no sentido de... Eu acho que até hoje não conheci um ser humano como ela. Ela era uma criatividade em pessoa, ou uma vitalidade, uma determinação, uma persistência, um amor pelo tudo que ela fazia. Eu falo, eu estou apenas continuando uma missão. Ontem falaram, não, parabéns pelo seu trabalho. Eu falei, não precisa me dar parabéns. Eu estou continuando uma história e eu quero que essa história continue sozinha daqui a um tempo. Que eu continue observando, mas que ela se mantenha regularmente. Então, isso é muito importante, porque a gente vai para os bancos das escolas, ou, hoje em dia, cadeiras na frente dos computadores, em aulas híbridas e remotas, mas a gente lê sobre, ou ouve, no caso de professores falando, ou vídeos que a gente esteja assistindo, sobre a história do Brasil, o descobrimento, o achamento, né, como se fala em Portugal, as bandeiras, a independência, etc. Mas imagina que quando você fala de audiovisual e sonoro, não é só você falar, você mostra, você demonstra, você fala de pessoas de outros dias e que algumas faleceram recentemente e outras ainda estão aqui para contar a história que elas fabricaram e elas criaram. Sabe que eu vou contar uma história que eu adoro falar, que é uma vez eu estava ajudando no livro da TV Tupi, que foi eu depois escrevi um outro livro da TV Tupi que mexeu com outras áreas sobre emissora junto com Maurício Viel. Mas o primeiro que teve foi da Vida Alves, pela coleção Aplauso, da imprensa oficial. E eu fiz toda a parte de consultoria histórica, pesquisa e tal, mas ela tinha a história na cabeça, né? Ela viveu, na memória, na lembrança dela, né? Além do acervo do museu e os depoimentos que ela colheu de colegas, né, da época, que trabalharam na TV Tupi, que foi a primeira de todas, como a gente falou agora há pouco. E ela... uma vez brincando, para me provocar mesmo, adorava a vidinha. Ela chegou e falou assim, tá vendo? Você fica falando aí que você é consultor histórico, mas eu que tinha que estar como consultor histórico, pesquisador e tal, e para dar uma... pegar no meu pé, que ela era bem brincalhona. Aí eu sei que eu falei assim, não, vida, tem uma grande diferença entre nós. Eu sou consultor histórico, eu sou pesquisador, eu sou o que você quiser, historiador, o que você quiser denominar, da forma como você quiser.
mas a grande diferença é que você é a história. Aí ela fica toda, mas gente, eu não falei nenhuma mentira. É verdade. Eu não estava puxando o saco dela, não. Sim. Eu estava falando uma realidade desses profissionais que foram eles que criaram a história. É uma história que hoje ela evolui e que nós estamos levando adiante, inclusive com a própria internet. Sim, também interessante. Eu sei que o pessoal vai ficar bravo comigo agora, mas eu vou ter que começar a encerrar, né? Porque você tem o teu horário. Mas antes disso, fala para o pessoal onde que eles te encontram, onde encontra o museu, os teus livros, né? A gente tem que falar dos teus livros, que livros que você escreveu, onde que eles compram esses livros. Faz o teu jabá aí que precisa. Se esgotaram, mas, por exemplo, em qualquer livraria, até com e-book também, vocês conseguem alguns dos mais recentes, como o Almanac da TV Cultura, o Almanac do SBT, e a História da Televisão, para quem tem pressa, da editora Valentina, que foi lançado no final de 2022. Que tem, vamos dizer, história para quem tem pressa mesmo, uma forma compilada e resumida de toda a história, para que você conheça bem a história desde os primórdios da televisão, as primeiras experiências que foram feitas, até com selênio, depois passando com elétrons, etc., até chegar à nossa TV digital interativa. Então, e muito da televisão brasileira, né? E, além disso, para fazer a visitação aqui, entre no museudatv.com.br ou, por exemplo, no Instagram, tem o link na bio, né? No @museudatv, onde tem todos os nossos canais e todas as nossas redes sociais e mídias digitais. Então, eu conto com a presença de todos vocês, incluindo vocês, e o convite para fazer o programa aqui, em loco, e eu acho que vai ser uma experiência muito legal. Você cometeu um erro, você convidou a gente para ir aí e deu o endereço. Esse foi o erro. Opa, a gente vai mesmo. Vamos repetir. É verdade, porque depois de um tempo a pessoa fala, eu não estava assistindo nesse trecho, né? O Núcleo Belas Artes, aqui que é o núcleo geral do Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, o MBR-TV, é na rua Humberto Primo, 927, repetindo, 927. Primo é primeiro, né, em italiano. Humberto I. 927, na Vila Mariana, bem próximo, dá para vir andando do metrô Vila Mariana, e a gente pede apenas que faça o agendamento pelo site. Para vir aqui nos visitar. Qual é o site mesmo? Vai ser uma honra receber todo mundo e trocar também muitas experiências. E o site qual é, Elmo? museudatv.com.br. Beleza. Então eu queria agradecer, infelizmente a gente tem que acabar, né, hoje, mas a gente vai fazer outro programa. Então eu queria agradecer muito a tua presença, muito legal, e eu quero ainda perguntar muita coisa, tá? Tenho muita curiosidade. E queria agradecer o Duca Reis por estar aqui comigo, né? Mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê no próximo podcast. A gente foi, até mais. Com certeza. Um abração e é aquele negócio, a gente aguarda vocês aqui também para que possa, inclusive, dar um abraço pessoalmente. Legal. E isso, por mais que a tecnologia tenha avançado tanto, tem essas questões que fazem com que toque a gente por dentro, que é o cara a cara. E isso jamais vai morrer, tanto que os podcasts estão cada vez mais trabalhando também com o sistema de videocast, que, de certa forma, lembra a televisão ao vivo, o rádio ao vivo. Então, isso é muito importante, que a gente esteja cada vez mais próximo, o espectador, de todos que produzem o conteúdo. Beleza. Agora sim, a gente foi.